Boa tarde a todos. Cumprimento a todos presentes aqui na CPI, vereadores, tá? Advogado Azor, tá? Parabenizo aí na CPI. Aos 26 dias do mês de agosto do ano de 2021, às 1h, na sede da Câmara Municipal de Mirassol, situada na Avenida Fernando Costa, número 2423, Centro, nesta cidade, Estado de São Paulo. Reúne-se esta Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pelo Decreto Legislativo número 223, de 2021, de 24 de junho de 2021, destinada a investigar e apurar indícios de irregularidades na aplicação e gasto das verbas destinadas ao combate da pandemia da Covid-19, no âmbito municipal, bem como toda e qualquer outra suposta irregularidade vinculada ao assunto. A comissão é presidida por mim, vereador Nando Nogueira, e tem como membros o vereador Fábio Henrique Cuni, que é o relator, o vereador João Paulo Maciel de Araújo, e suplente a vereadora Aparecida Gonçalves Dias. Antes de iniciar o depoimento, advirto que o senhor comparece a este depoimento na condição de testemunha e, como tal, tem o dever de dizer a verdade do que lhe for perguntado, e qualquer afirmação falsa, negação da verdade ou omissão da mesma pode acarretar as sanções previstas no artigo 342 do Código Penal. Peço que se limite a responder o que lhe for perguntado, e, ao fim, lhe daremos oportunidade para complementar o que achar necessário em seu depoimento. Assim, daremos início ao seu depoimento. Boa tarde, Frank Ruder de Oliveira. É uma honra, tá? Prazer. Boa tarde. Vamos começar fazendo as perguntas para o senhor, tá? Frank Ruder de Oliveira, diretor do Departamento Municipal de Saúde. Isso? Correto. Há quanto tempo tem desempenhado a função de diretor do Departamento Municipal de Saúde? Desde o dia 4 de janeiro do corrente ano. Em relação ao enfrentamento da pandemia, quais foram as ações tomadas pelo Departamento Municipal de Saúde? Bom, eu acredito que legalmente eu posso responder sobre o período em que eu estou à frente do departamento. Desde o início do ano de 2021, já com a pandemia em curso, vinda do ano de 2020, todas as ações que podiam ser tomadas, elas foram tomadas para o seu enfrentamento, não para para a erradicação ou para algo que pudesse impedir o contágio do vírus. Então, nós tínhamos desde a parte de educação, monitoramento, as atividades com EPIs, tudo que foi possível. Um centro de enfrentamento do Covid, né, que é o chamado postão, onde nós, a partir do mês de março, abril, nós colocamos ele exclusivamente para os casos leves, deixando a outra unidade de urgência para os casos mais graves. Para o combate da pandemia. Senhor presidente, só uma pergunta, seu diretor. Pois não. O senhor mencionou que o postão iniciou a partir de março e abril. Não, o postão ele vem como centro Covid desde o ano passado. Nessa recrudescência que nós tivemos no mês de março, nós estendemos o horário de atendimento dele, né, que foi até às 22 horas, em função da grande quantidade de casos. E os casos leves ficaram para o postão, deixando os moderados e graves para a unidade de urgência.
unidade de urgência, o senhor se refere à UPA? UPA. Certo. O senhor lembra... Então, o senhor afirma que o pico assim, de maior número de casos foi em março, a partir do mês de março? Sim, a recrudescência da pandemia, né, que é de âmbito mundial, e falando em Brasil, país, sim, todas as regiões foram a partir de março. Só me responde um negócio, diretor. A UPA, Unidade de Pronto Atendimento, correto? Correto. Ela é um estabelecimento de saúde adequado para atender os casos mais graves de Covid? Sim. Sim. Está previsto na UPA a internação? Não. Por mais de 24 horas? Não. Então, nesse caso, teria que ser removido Sempre para um hospital adequado. de referência. De referência. A UPA de Mirassol, no mês de março, ela tinha capacidade para fazer internação? Veja, a nossa unidade é de porte 1, nós temos apenas 3 leitos de emergência, e a UPA, ou as UPAs, elas têm a prerrogativa de estabilizar o paciente e fazer a transferência para o hospital de referência, que é o nosso caso. Então, como o município ele não tem nenhum instrumento municipal na sua gestão, todos os leitos são de gestão estadual, o que nós fizemos foi aceitar esses pacientes no momento necessário, estabilizá-los e aguardar, já que a prerrogativa de transferência não é do município, sim via CROSS, que é Estado. Quer que explica CROSS? Não? Quer que explica o que é CROSS? Tá. Tá bom. Então, seu diretor, conforme o entendimento, assim, a norma que direciona o funcionamento de uma UPA, é que um paciente, em tese, poderia permanecer até 24 horas ou 48 horas, algo assim, correto? Até que saia a vaga. Até que saia a vaga? Sim. Então, aí ela deixaria de ser um pronto atendimento e passaria a ser... Não, ela continua sendo um pronto atendimento de acordo com as regras do Ministério. Nós temos os 3 leitos lá, que é para urgência, né, que é para estabilização, e enquanto esse paciente não tiver a sua vaga regulada, o paciente não pode ser devolvido ao seio do lar, então ele tem que ficar. Uma parte não, desculpa, pela ordem, presidente, posso fazer uma pergunta? Concedido. Só para complementar, então, essa dinâmica que ocorreu nas internações da UPA, então, pelo Ministério da Saúde, vejamos que existe uma norma que é de 24 horas para o paciente ficar ali internado. Então, houve uma excepcionalidade, até por parte do Ministério da Saúde, quando, então, o paciente necessitava de mais dias de atendimento, aí poderia ficar na UPA até abrir a vaga. Sim, é mais uma questão de coerência, né? Você não pode, sobre uma regra de 24 horas, dispensar para casa um paciente com necessidade de internação. Então, enquanto houver a necessidade e não houver a disponibilidade de vaga, esse paciente tem que ficar na unidade médica. Satisfeito. Frank, a Via Cross, explique para nós
Então, via CROSS, até quando nós tivemos essa recrudescência no mês de março, nós conseguimos transferir todos os nossos pacientes, e foi assim ao longo do ano de 2020 até meados de março, por uma ligação para um núcleo, né, do HB, chamado NEU. Como a demanda desses hospitais de referência, eles começaram a se tornar muito grande, e a vaga, a capacidade muito menor do que a demanda, estabeleceu-se que toda e qualquer transferência de síndrome respiratória, COVID positivo, fosse feita a partir da CROSS. A CROSS é um sistema de regulação no âmbito do Estado de São Paulo, onde a unidade de origem, no nosso caso a UPA, a obrigatoriedade dela é de fazer a inserção do paciente nessa lista. A prerrogativa de retirar esse paciente da CROSS e aceitá-lo em um hospital ou em um leito é do hospital de destino. Então, a origem insere e o destino retira. O destino aceita a vaga. Este é o sistema CROSS. Entendi. Senhor presidente, senhor diretor, houve muitas reclamações nas redes sociais, bem como para os próprios vereadores, com relação à estrutura física da UPA, que, inclusive, eu estive no local, ela é uma estrutura um pouco simples, vamos dizer assim, porque ela é composta basicamente de 3 cômodos, né? De sala de atendimento e até de sala em que o paciente ficava em observação. E nesse período onde houve esse auge de pessoas internadas, conversando com o diretor da UPA, ele mencionou que os cômodos destinados a atendimento de outras doenças estavam sendo afetados devido ao número de pacientes internados. E acredito que isso daí foi uma grande falha, porque havia um número de pessoas internadas acima da capacidade da UPA. O senhor concorda com esse? Eu não concordo com este erro que o senhor coloca. A nossa UPA, vou repetir, é de porte 1, com apenas 3 leitos para estabilização, que são os leitos de emergência. O que aconteceu, tanto em Mirassol, na região, no estado e no país, foi que a pandemia ela se iniciou no março de 2020, ela foi progressivamente e lentamente aumentando os casos, até meados de julho, quando teve um grande boom. Foi lá que alguns municípios contrataram o serviço, né, haviam com a sua estrutura, montaram esses hospitais de campanha, né. Logo depois, em outubro, esses números baixaram demais, foram desativadas todas as unidades. Então, todo mundo que tinha acabou desativando. Em março, quando houve essa recrudescência, houve novamente esse movimento. E agora estão novamente desativando. Então, assim, o que houve quando a variante P1 veio para a nossa região e, infelizmente, para o nosso município, foi um aumento de casos súbito, inesperado. Não programado, mas inesperado. E, é claro, com a unidade que nós tínhamos, né, nós havíamos tentado algum tempo atrás, logo quando começou março, começo de abril, acho que meados de março, implantar na maternidade, que tem a estrutura física, alguns leitos para poder tirar um pouco da UPA. Só que, infelizmente, a gente não conseguiu. Naquela época, nós tínhamos feito toda já a programação e havia uma escassez no fornecimento de oxigênio medicinal. E foi por isso que nós não conseguimos. Então, assim, a nossa UPA, porte 1, ela é programada para o que é esperado, né? Não para o que aconteceu. Então, embora seja uma unidade pequena, de porte 1, acabamos, por conta da demanda, utilizando os espaços, claro, não teve jeito. Lembrando que, durante a pandemia,
toda a questão eletiva, ela foi suspensa. Então, aquelas pessoas que tinham lombalgia, dores no joelho, foi também pedido para esse público para que não procurasse as unidades, né, por conta da questão do contágio. Mas é isso com relação à UPA. Mas então, o senhor acredita que às vezes esse grande acúmulo de pacientes com Covid no interior de uma UPA não possa ter agravado ainda mais a contaminação de pessoas que foram procurar um atendimento médico divergente da Covid? Não, porque os pacientes com Covid, eles têm um período de viremia, né? Que vai do segundo dia até o 10º dia, o 9º dia de sintomas. Depois disso, embora ele possa sofrer com os sintomas que a doença, que o vírus trouxe para o seu organismo, ele deixa de transmitir o vírus. E ainda que estivessem no período de viremia, eles estavam isolados do restante, por exemplo, a recepção. Eles não entravam pela recepção, a recepção não tinha acesso a esses doentes. Mesmo que nós tivéssemos, como o senhor disse, utilizado os espaços que fossem para outras patologias, ainda assim eles estavam isolados, né? E a grande maioria estava com máscara, não gerava aerossóis, então não houve, não acredito. Pela ordem, presidente. Concedido. Ô Frank, a nossa UPA não é gerida pelo município, é por uma OS, né? Correto. Essa OS ela tem autonomia nessa questão de alocar pacientes, ver qual é a medida, ou cabe ao município essa questão de vou colocar tantos pacientes em tal cômodo, ou fica de responsabilidade dessa OS da UPA? O gerenciamento das atividades dentro da unidade é de responsabilidade da organização social. Mas vou reforçar o que eu disse. Imagina que nós temos uma UPA de porte 1 com apenas 3 leitos e me chega 10 pessoas com necessidade. Não pode ser mandado para casa, simplesmente, eu não tenho vaga. Então, nós vamos absorvendo e estabilizando esses pacientes. Tem que ser feito isso. Então, no caso específico do Covid, o que houve foi isso. A parte, senhor presidente. Concedido. Houve uma superlotação, isso daí é notório. Daí houve uma superlotação, várias pessoas internadas, várias pessoas desesperadas, várias pessoas perdendo seus entes queridos. Qual providência o município adotou diante desse cenário crítico das nossas UPAs hiperlotadas e o sistema CROSS impedindo que essas pessoas fossem movimentadas para um hospital adequado? Então, não é que o sistema CROSS impedia, não havia leitos. Não havia leitos, então não é assim, nós inserimos ele quanto unidade de origem e a unidade de destino não aceitou. Porque não quis? Não, porque não tinha leito. Lembrando que eu disse que isso foi, essa recrudescência foi no âmbito regional, municipal, estadual. Então, nenhuma unidade, foram criados em São José do Rio Preto mais de uma centena de leitos. E ainda assim, esses que foram criados, eles estavam lotados, porque o que aconteceu? Diferentemente do início da pandemia de 2020, com essa variante P1, lá em 2020, um doente internado por Covid, ele ficava pouquíssimos dias numa unidade de terapia intensiva. Já os de variante P1, eles ficaram muitos. Alguns pacientes nossos chegaram a ficar 85 dias na UTI. Então, você poderia ter criado 1000 leitos. Você teria os 1000 leitos lotados, porque ele não entra e sai, ele entra e prolonga por um grande tempo. Então, o que ocorreu foi isso. A CROSS, na verdade, é só uma questão de gerenciamento de uma vaga da origem para o destino. Mas não foi o que impediu. O que impediu esses pacientes de saírem da nossa UPA foi falta de vaga, em qualquer local. Nós mandamos pacientes nossos, já que a CROSS é do âmbito estadual, nós mandamos para onde tivesse leito, nós mandamos, entendeu? Saiu a vaga, foi para Jales, leva Jales, General Salgado, Catanduva, para onde teve vaga a gente mandou paciente. O senhor acha que teve alguma falha nesse momento de pico da pandemia
com tantas mortes no nosso município, inclusive na UPA? Olha, quando eu fui convidado para assumir a pasta da saúde no município, o prefeito pediu para eu fazer um diagnóstico. O nosso grande problema, digo, município de Mirassol, o nosso grande problema é que nós não temos um serviço de saúde estruturado, não é? Desde a atenção básica até a urgência e emergência. A única parte de urgência e emergência que eu tenho no meu município é UPA. E a UPA, por que ela sempre tem os atendimentos? Porque a atenção básica ela deixa a desejar. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que tem uma lombalgia, uma hérnia de disco, que pode ser tratada com medicamento lá na atenção básica, acaba não indo, vai procurar a UPA. Entende? Então, assim, o nosso problema ainda é essa questão de instrumentos no município. Falta realmente. Inclusive, nessa época da pandemia, as nossas UBSs apresentavam uma defasagem muito grande por parte de médicos, correto? Correto. E acredito que justamente por isso que as pessoas muitas vezes procuravam um atendimento na UPA. Correto. Então, eu acredito que uma grande falha que houve no combate à Covid foi justamente isso. A deficiência nas nossas UBSs, né, em atender essas doenças mais simples. Isso, exatamente isso que eu disse. Quando eu fiz o diagnóstico, exatamente a falta de um planejamento de anos atrás para essa nossa atenção básica, que deveria haver e não há. Ainda não há. Embora nós já estejamos, os senhores são testemunhas da contratação de vários médicos, vários enfermeiros, nós estamos tentando, por esse artifício do chamamento, colocar mais médicos, né? Pela ordem, presidente. Quando o senhor assumiu a pasta, eu sei que foi realizado um chamamento de médico. O senhor recorda mais ou menos qual foi a data que houve esse primeiro chamamento? E se houve sucesso nesse chamamento? Já havia um chamamento do ano de 2020 que ia vencer em janeiro, logo quando nós assumimos. E não havia possibilidade de renovação. Mas aí, em função da necessidade, né, desses médicos, porque se nós não tivéssemos renovado o contrato com esses médicos, o município estaria completamente à mercê de uma situação impossível de resolver. Aí foi até abril, né? Então estendeu-se o contrato que vencia em janeiro, que eram 6 meses, vencia em janeiro até abril. Nesse interim, nós fizemos o processo seletivo para mais 9 vagas. Não conseguimos médicos. Por quê? Nesse momento, os médicos, os profissionais de saúde em geral, auxiliar de enfermagem, enfermeiro, médico, sejam eles quais forem, havia uma grande demanda por esses profissionais. Então, nós temos, infelizmente, no município, uma questão salarial bastante ruim, né? Então, o que nós podíamos pagar para os nossos médicos, que eram 20 horas semanais, não era interessante e não houve interesse na renovação. Fizemos novamente outro, aí entraram 2 médicos, depois nós fizemos mais um, aí hoje nós finalizamos a contratação de mais 2 médicos, mas é muito ainda aquém da nossa necessidade. Satisfeito. Frank, desde quando o senhor é diretor do Departamento de Saúde, qual foi o período mais difícil do combate à pandemia? Exatamente no período de recrudescência da doença, de março a junho. Março a junho. Junho, julho. Frank, sobre a verba destinada à Covid. Ah, tá. De março a junho. Junho e julho, isso. Sobre a verba destinada para a Covid, você como diretor do Departamento Municipal,
Esse dinheiro foi aplicado especificamente aonde? Olha, como eu disse, eu assumi a partir de janeiro desse ano. Eu sei do que foi feito porque eu tenho as prestações de conta. Então, basicamente foram materiais de consumo, RH, né, o pagamento de profissionais, e toda a sorte de instrumentos que puderam ser utilizados para o combate. Eu só quero deixar bem claro uma situação. Por conta da pandemia, vou citar só um item. Por exemplo, uma caixa de máscara, né, essa máscara tripla cirúrgica, que era pago antes de 2020, R$ 8,90 cada 50 máscaras, chegou a ser pago até R$ 300 em alguns locais. Então, os fornecedores também acabavam elevando seus preços, e se você for tirar pelo qual é o produto, isso traz um problema bastante grande. Mas foi feito desde a sanitização, compra de materiais, compra de geladeiras para os imunizantes, que nós precisamos comprar também, porque nós não tínhamos a quantidade necessária para poder alocar nesses estabelecimentos. Então, foi comprado e feito uma série de ações com o dinheiro do Covid. Sim. E as aplicações estão na transparência do município? Estão no todas portal? no site. Estão todas no site. Só Certo. uma pergunta, senhor presidente. Concedido. Mas eu tenho que assinar. Eu também pensei nisso. É igual no fórum, né? Nos criminal, a gente está indo lá, filma a gente. Depois. Só que a gente assina lá. Seu diretor, o ordenador de despesa, no caso do município, devido ao modo administrativo municipal, é o seu prefeito, Dr. Edson Hermenegildo, né? Correto. Então, na verdade, o senhor só fazia as solicitações dos materiais necessários que o senhor precisava no departamento. Toda a aquisição era feita pelo setor de compras, correto? Correto. Ainda hoje é assim. O senhor só faz a solicitação e quem faz o devido pregoamento isso. seria O departamento levanta a sua demanda, né? Então, tanto de descritivo quanto quantitativo, encaminha a solicitação ao departamento competente, este elabora os orçamentos, promove a forma de licitação, seja compra direta, pregão eletrônico, presencial, carta convite, não sei qual seria em determinado item, e faz a aquisição. Ao departamento depois retorna somente o objeto licitado. Ah, sim. Então não havia a participação direta no processo aquisitório, somente a indicação. Do departamento? Sim. Não há. Pela ordem, presidente. Concedido. Frank, voltando aí ao assunto anterior, a gente analisou alguns indícios de compras a mais de materiais de PI, testagem. Você, pela administração anterior, tá? Quando você assumiu a pasta, você chegou a diagnosticar alguma anomalia na quantidade de produtos comprados na gestão anterior? Você chegou a ter você tem esse juízo de valor com você ou não? Assim, eu não cheguei a notificar nenhuma empresa, nem suspender nenhum contrato, porque a grande maioria é por ato de registro de preço. Então, eu posso estimar uma quantidade a ser utilizada e pagarei somente por aquilo que eu utilizar.
não é? Então, o que chegou para que eu fizesse a autorização, que desse a minha rubrica, não teve nenhum indício de superfaturamento, de quantidade exagerada que não pudesse ser usado, desperdiçado. No caso dos testes que o senhor citou, o que foi imaginado lá no ano de 2020 foi uma quantidade bastante importante e nós estamos utilizando isso até agora para fazer a testagem de estudantes, né, para a volta das aulas. Então, não houve, por minha parte, nenhuma restrição ou nenhuma penalidade de empresa. E questão de máscaras adquiridas também, você acha que houve um excesso ou não? Então, funciona assim, ó, essa máscara que as pessoas usam, né, que é essa de 3 camadas ou a tripla cirúrgica, ela deve ser usada, é o que coloca o Ministério, ela tem que ser substituída a cada 4 horas, no máximo. Havendo exposição maior, substituí-la em 2 horas. Ela umedeceu, substituí em 2 horas. Então, a conta, quando se compra, ela leva em consideração essas ações. Então, eu tenho 1.200 funcionários. Cada um vai usar 2 máscaras por dia ou 3 máscaras. Então, é feito esse cálculo. Houve algum relatório de entrega de máscaras para esses funcionários da prefeitura, esses 1.200? Não. Da gestão anterior? Não. E não. Nessa gestão é utilizado? Não há. Porque o que acontece? A gente não fica cronometrando quanto tempo que uma pessoa usa a máscara. A máscara está disponível como EPI por conta do trabalho. Então, as pessoas acabam utilizando dentro da sua necessidade. Nós teríamos uma infinidade de formulários a serem preenchidos para retirar uma máscara, e isso inviabilizaria o atendimento ao paciente, né? Pensou, eu tenho lá na fila alguns pacientes para serem feito triagem, espera só um pouquinho que eu vou lá pegar uma máscara, e vai lá, faz o papel, então evitou-se isso. Satisfeito. Senhor diretor, essa verba destinada na atual gestão foi suficiente? Você acha que conseguiu tipo assim, controlar o contágio da Covid? É uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. O controle ele é muito difícil. Hoje nós temos uma situação, não digo Mirassol, mas eu digo região, estado, país, em função da imunização das pessoas. Embora a imunização ela não impeça a infecção, muito pelo contrário, né? A infecção é uma infecção comunitária, o vírus está presente, ela minimiza os sintomas, então diminui a gravidade, né? Não tem como eu dizer para você, nós conseguimos controlar a infecção porque nós colocamos barreira sanitária. Não existe, não tem como. Qual parte? Seu diretor, então conforme o senhor mencionou a pergunta do vereador João Paulo, com relação à distribuição das máscaras, fica muito difícil, então, mensurar para onde foi destinado cada quantidade de máscara? Todos os departamentos receberam ou somente os departamentos ligados à área de saúde? Basicamente saúde, mas não é impossível mensurar, porque uma vez que ela tem entrada no estoque central, que é o almoxarifado, ele dá a saída, né, zera o seu estoque para as unidades solicitantes. Seu diretor, quais foram os maiores problemas a serem resolvidos, herdados da gestão passada?
herdados da gestão passada, quando eu assumi, eu não tive nenhuma dificuldade, nem com a equipe, né, que permaneceu porque são funcionários, e nem com a ação. Na verdade, o único ponto crucial mencionado pelo senhor é essa questão que eu disse da atenção básica nossa ser muito ruim. Esse foi o ponto principal, porque se eu tivesse uma unidade ou um município bem estruturado, a gente teria conseguido fazer as ações um pouco melhores. Não é? Seria aquele atendimento médico familiar lá? Não existe. Saúde da família em Mirassol não existe. Então, eu não tenho condição de mandar um médico para visitar um acamado. Aí vem aquela coisa, para poder passar no médico, a gente tem que levar a ambulância, trazer. Então, assim, o meu maior desafio está sendo, e eu acho que ainda vai ser pelos próximos, um bom período aí, é estruturar a atenção básica. Com um município estruturado de atenção básica, você melhora tudo. Pela ordem, presidente. Concedido. Hoje, pegando o gancho aí da pergunta do CUNI, qual é a maior dificuldade que o município encontra para ampliar essa atenção básica? Eu não tenho profissionais, não tenho unidade suficiente. Como eu disse, é a rede toda, é o município todo desestruturado. Em relação a salário de médicos, a gente passa por alguma dificuldade? Então, com relação ao salário de médico que eu disse com relação ao chamamento. Ao chamamento de médicos de 20 horas, a referência é muito baixa, né? Então, um médico, para querer vir trabalhar no município de Mirassol, ele recebe R$ 3.800 líquidos, mais 520 de ticket. Então, nenhum nosso município não é um atrativo para a área médica? Não. Se continuar nessa maneira? Não. Senhor diretor. Tá. Livres, e 3.889, uma coisa assim, e 520 de ticket. Presidente. Ok. Senhor diretor, por que não foi feito hospital de campanha? Em duas situações que poderia ter havido. Lá, quando nós tivemos em março, que nós tentamos, havíamos já feito todo o credenciamento, mas houve falta, né, a escassez do ingrediente principal, que era o oxigênio medicinal. E mais agora para o maio, acho que foi que houve uma tentativa de fazer, nós não tínhamos financiamento suficiente. A verba que pensou-se usar, que era chamada de outorga onerosa, havia um impedimento legal. Sobre a gestão passada, veio 6 milhões e 100 mil reais da gestão passada. Daria para fazer hospital de campanha, no seu entendimento? Então, se eu utilizasse toda essa verba, imaginando que eu tivesse, sei lá, 10 leitos de UTI, 5 leitos de enfermaria, ou o inverso. Cada leito de UTI, ele, só de aluguel de equipamentos, que eu preciso de cama, respirador, bomba de infusão, né, o BIPAP, ficaria em torno de, cada leito, mês, 30 mil reais. Então, a gente precisaria ponderar esse período aí e ver se daria ou não o financiamento. Então, o senhor concorda que daria para fazer hospital de campanha com esse valor? Não disse isso. Não. Eu disse que a gente teria que ponderar todo o período, né, ver como que estaria o fornecimento de equipamentos, ver se eu tenho oferta de RH, que também foi um empecilho, né, nesse período da recrudescência.
Médico era coisa rara, né? A gente chama de bicho de extinção, porque não tinha, então eu não tinha RH. Se eu montasse a estrutura, e não tivesse o RH, eu não teria o objeto. Então, são essas situações. Então, cada leito fica em torno de 30 mil reais. Só de aluguel de equipamento. Não colocando RH, não colocando insumos. Só locação de equipamentos. Qual o valor, mais ou menos, final? Eu fiz as contas naquela vez que vocês pediram para fazer, mas eu não me recordo. Eu precisaria rever toda a planilha para poder citar um valor exato. Sim. Mas eu me lembro que se nós utilizássemos por 3 meses os recursos que estavam na época da outorga onerante, acho que no 3º mês eu teria que investir recurso teria que ser por 6 meses, do 5º e no 6º mês eu teria que inserir recursos próprios. O recurso da outorga onerante acho que não dava. Qual o valor da outorga? 4.300.000? Não sei se é esse o valor exato. Então daria para 3 meses. No mínimo. Então, Porém, lembrando que qualquer locação que você faça, ela tem um período mínimo de 6 meses. Então não adianta eu tenho 3 milhões, eu vou locar por 2 meses. Não. A locação é por 6 meses. Se os casos tivessem caído quanto caíram agora, eu teria um objeto no município, né, com a contratação de profissionais, locação de leitos, os insumos, sem atividade. tá ok. Pela ordem, presidente. Concedido. Só um minutinho. Só um minuto. Pode continuar. Eu não... A questão desses valores aí também, só para a gente recordar que nós temos esse estudo aí, aqui na nossa Casa de Leis, depois dá para a gente averiguar certo. Eu não me recordo se já foi dito, e se já foi dito eu já peço perdão. Falando de valores, qual foi o valor da verba federal da Covid que chegou aos cofres públicos aqui de Mirassol, ou qual foi esse valor que restou para essa gestão de 2021? No ano de 2020, acho que chegaram aos cofres 6.580.000, né? E nós assumimos em janeiro, até pedimos a essa Casa de Leis que fizesse uma suplementação de 1.310.000. Então o valor que ficou, eu acho que deve ter sido gasto 60% dele, 70% em 2020 e restado uns 30% ou 20% desse valor. 6.580.000. Gente, quando eu falo em valores, eu não tenho os números aqui, podem ser aproximados, tá? 6.580.000. Isso. E nós pedimos uma suplementação em janeiro de 1.300.000, que era para pagamento de RH, material de consumo. Uhum. Quero, né? Uma parte, senhor presidente. Concedido. Seu diretor, não tem como valorizar o valor de uma vida. De forma alguma. Acredito que não existe dinheiro suficiente que pague uma vida. E a gente percebe que o senhor mencionou que não havia
verba suficiente para a criação de um hospital de campanha ou até mesmo algumas outras medidas que pudessem ser compradas, né, para melhorar. O senhor mencionou também a falta de oxigênio, a falta de recursos humanos. Eu concordo com o senhor. Mas quando o senhor falou que não havia recursos, verba, quem passou essa informação para o senhor? A informação que eu tinha é que o departamento não havia recursos para custear essas despesas. O senhor chegou a consultar o diretor Donizete a respeito disso? Sim, não tem. Saúde não tem. A nossa verba, né, o nosso montante para o ano não estava contemplado. Então, mas o senhor chegou a fazer uma consulta ao departamento de financeiro para verificar se havia possibilidade de liberação de algum recurso ou não? Pela saúde não havia. Tanto é que eu estou no meu projeto de fazer atenção básica para esse ano e não consigo, porque isso não foi previsto em lei. Então nós estamos prevendo para o ano que vem, para colocar na LDO, né, para que isso possa ser executado no ano que vem. Então o senhor não tem a informação de que havia um superávit financeiro no município e que também houve, foi repassado do governo anterior do ex-prefeito André Vieira à gestão atual aproximadamente de 42 milhões, sendo que 13 milhões poderia ser de recurso próprio, até mesmo empenhado, acredito eu, na própria saúde. O senhor não tinha essa informação? Não tinha. Seu diretor, qual que foi o planejamento adotado pelo Departamento de Saúde para melhorar o atendimento, não só também, como combater a Covid? A Covid ela se combate de algumas formas, né? Uma delas é a informação. No caso do município e do estado de São Paulo, o distanciamento, o fechamento de estabelecimentos, a restrição de horário, a restrição de público, para que isso não coloque as pessoas muito próximas e evita o contágio. Com relação à parte médica, né, da parte da saúde, o que a gente colocou? Desde janeiro nós estamos fazendo esses chamamentos públicos para colocar esses profissionais nas unidades de forma a atendê-los, evitando que procurem a UPA. O centro de saúde, que é o nosso centro Covid, ainda vai ficar esse mês de setembro, para a gente ver em que pé que está, né? Já que a variante Delta está chegando na nossa região. Houve alguma reunião do Departamento de Saúde, juntamente com todos os demais departamentos, para fazer aquele tipo um estudo brainstorm com relação a medidas que poderiam ser feitas para diminuir o contágio, desde divulgações de medidas preventivas? Foram feitas algumas medidas preventivas de orientação à população no geral? Sim, nós temos a vigilância sanitária, ela tem também o cunho, além de punitivo, o educativo, e ela andou na cidade.
Desligou? Hã? Vamos dar uma pausa. Técnicos. Ficava em cargo da vigilância essa parte de divulgação, tá? Não, a divulgação, na verdade, ela é no âmbito municipal, né? Todos os setores acabavam fazendo a parte educativa, mas vigilância epidemiológica principalmente. Seu presidente, aqui. Senhor diretor, sobre o governo do estado, teve uma obrigatoriedade do município acompanhar, né, o governo em questão de restrições, né? Caberia medidas judiciais contra o prefeito se não acompanhasse as restrições, as medidas restritivas do governo do estado. O senhor concorda com isso? Correto, está previsto no Plano de São Paulo. Sim. O senhor prefeito, Dr. Edson Hermenegildo, ele estava apoiando o diretor da saúde em questão a estar vendo a possibilidade de fazer um hospital de campanha? Sim. Inclusive, fomos até um município onde havia o hospital, em um domingo, visitar as estruturas, ver o que a gente poderia fazer aqui. E o senhor... Pela ordem, presidente. Esse hospital que vocês foram visitar em outra cidade, ele foi realizado com recursos próprios ou com algum outro recurso? Iniciativa privada. Pela iniciativa privada. Sim. E o senhor diretor teve apoio do... Opa. Tá. Pode. O senhor diretor teve apoio ou está tendo do prefeito municipal? Total. Não só do hospital de campanha, mas Saúde é prioridade. Né? saúde. Sim. Tá. Seu presidente. Seu diretor, existe um Conselho Municipal de Saúde, correto? Correto. Esse conselho, ele tem participação direta nas ações do município no combate à Covid? Tudo que é feito precisa ser referendado por ele. Então, todas as ações que são desencadeadas, sejam elas quais forem, que precisa ser aprovado por esse conselho. No momento, as reuniões elas são apenas virtuais, não é? Por conta exatamente da pandemia, mas sim, são todas referendadas pelo conselho. Ela é deliberativa, então. Sim. E esse conselho foi criado quando? Eu não tenho conhecimento do município. Porque eu sei que a lei é antiga, mas eu não sei precisar data e número de lei. E esse conselho,
ele se reúne mensalmente ou só quando necessário? Eu imagino que, como todo conselho, deva ter, ou havia antes da pandemia, uma reunião mensal, né, feita através de cronograma, e ainda assim, sempre que há necessidade de aprovação de algum pleito, são feitas as extraordinárias. O senhor conhece os integrantes desse conselho? Alguns sim. Uma vez que não tem reuniões presenciais, eu os conheço não pessoalmente. Esse conselho foi nomeado por quem? O conselho ele não é nomeado, é feito uma conferência municipal de saúde e há a inscrição de conselheiros, o que é muito difícil para qualquer município, uma vez que esses conselheiros não são remunerados. Então existe uma paridade legal que deve ser cumprida, né? Gestor, usuário, prestador de serviço, e cada município respeita uma determinada quantidade de conselheiros. Não, correto. Mas eles não são nomeados. A gente... A gente tem ciência que hoje no município existem diversos conselhos, né? E muitos desses conselhos não têm uma eficácia muito grande. E no caso do Conselho da Saúde, nós nunca ficamos sabendo de algum posicionamento por parte deles, principalmente com relação ao que eles opinaram com relação ao combate ao Covid. Então, causa muita estranheza justamente isso, essa falta de participação por parte do Conselho. Acontece isso? Olha, com relação à participação efetiva de conselho, sempre que você tem um conselho que ele não é remunerado, a participação é bem complicada, né? Sempre. Às vezes, você tem que chamar as pessoas, pegar pela mão, porque você tem que ter a questão legal, tem que ser constituído, deve haver, mas as pessoas não se preocupam em comparecer ou em participar exatamente pela falta de remuneração. Digo isso em função de alguns municípios que eu trabalhei, que você praticamente tinha que pegar essas pessoas no laço para poder participar. Então, é uma condição, acredito que em todos os municípios, bem ruim, né? A participação é pouco efetiva. Certo, obrigado. Pela ordem, presidente. Concedido. Eu acredito que em meados de junho do corrente ano, houve-se a informação que o prefeito municipal, juntamente com esse diretor de saúde, participou de uma reunião com o secretário de saúde do município de São José do Rio Preto. E que naquela oportunidade houve o pedido, acho que para mais aberturas de leitos, e o posicionamento daquele secretário estadual de saúde foi negativo. É verdadeira essa afirmação? Como é que o senhor correto. pode esclarecer isso aí para mim? Nós fomos numa reunião no município de São José do Rio Preto, havia as lideranças da saúde, né, nesse evento, inclusive o secretário estadual de saúde, e lá o prefeito fez essa solicitação preocupado com o que a gente tinha de pacientes aguardando transferência, solicitando que houvesse a abertura de mais leitos, principalmente os de UTI, e houve lá a colocação de que não haveria mais a abertura de leitos, né, em função do avanço da vacinação. Isso ocorreria naturalmente a diminuição desses leitos, que é o que está ocorrendo agora. Com relação à vacina, já que o diretor tocou nesse ponto, no nosso município, a quantidade de vacinas que vem recebendo, ela é uma quantidade suficiente à população? Ou como é que está sendo esse gerenciamento por parte da... Funciona assim, toda a grade de distribuição, desde os 90 anos e mais, quando nós começamos em 20 de janeiro para cá, ele segue o cronograma de distribuição do H1N1 de 2020.
Lembrando que H1N1, nós temos ao longo dos anos após 2009, uma diminuição na procura desse imunizante, né? E lá em 2020, quando teve a campanha do H1N1, a procura foi muito baixa. Então, embora seja muito aquém da nossa necessidade, por exemplo, profissionais da saúde. Havia lá no H1N1 em 2020 menos de 1.200 profissionais. Lembrando que eu não conto somente os profissionais de saúde do município. Eu conto todos os outros, inclusive aqueles particulares, né, que a vacina foi para todos eles. Então, nós tivemos uma dificuldade no início, porque o público era grande e a quantidade de doses eram poucas. Embora ninguém tenha ficado sem, mas houve lá no começo um probleminha, não de gerenciamento, mas de escassez de dose. Só desculpa te interromper, Frank. Então, quando as doses começaram a vir, qual foi mais ou menos o mês que começou Chegou a vir? no dia 20 de janeiro. 20 de janeiro. Foi no dia 20 de janeiro, a partir do dia 20 de janeiro, começou a vir essas doses escassas, né, no início. Se o governo federal tivesse encaminhado essas doses de quantidades maiores para compreender toda essa população da época que era necessária, talvez lá no início em janeiro não teria tido tantas mortes e internações. É possível. Só quero reforçar o seguinte, nós, como eu falei, nós tínhamos inscritos pela lista do H1N1 de 2020, 1.200, 1.300 profissionais da saúde. Chegou, no primeiro momento, 400 doses. Então, o que eu faço? Eu não tenho como vacinar com 400, 1.200, não é? É menos de 1/3 do que eu tinha. Coube ao município gerenciamento e a priorização de quais seriam esses profissionais a tomarem a dose inicialmente. Foi quando nós fizemos, médicos, enfermeiros, aqueles que estavam tratando diretamente com o paciente. Logo em seguida chegou outra grade de mais 600. Aí nós começamos a ampliar um pouco esses profissionais de saúde. Mas a afirmação é correta. Acredito que se nós tivéssemos lá em janeiro todas as doses para a população como um todo, que nós ainda não acabamos, ou pelo menos é suficiente para as pessoas prioritárias, né? Que sim, acredito eu que não deu dose suficiente para todos da prioridade. Uma coisa que a gente tem que frisar, antes da vacinação, os grupos que ocorriam maior quantidade de óbitos era exatamente acima dos 60 anos, por conta da sua condição de saúde, sistema imunológico em queda, várias comorbidades, a idade, né, não ajuda. Começou a vacinar dos 90 anos para baixo. E esse público deixou de ser o frequentador de hospital. Por quê? Uma vez imunizado, mesmo que seja com a primeira dose, ele traz uma resposta imunológica muito boa e a gravidade dos sintomas se torna menor. Aí começou o público de 60 anos para baixo. No grande problema que nós tivemos, né, que foi em meados de março, abril, o público de maior frequência era de 30 a 50 anos, que ainda não tinha chegado às doses. Senhor diretor. Peraí. Senhor diretor, o senhor acredita que está fazendo um bom trabalho na frente da saúde de Mirassol? E sabemos também a dificuldade dos municípios, não somente Mirassol, do repasse, né, federal e estadual, que é muito baixo, né? Não é o suficiente, eu acredito. É correto, a afirmação é correta. Eu tenho mais repasse do governo federal do que do estadual. Mas a grande parte dos recursos gastos na saúde são de fonte 1, realmente. Fonte 1 é município.
O senhor acredita estar fazendo um bom trabalho, está conseguindo desenrolar, resolver os problemas da cidade. Eu tenho certeza da qualidade e da dedicação que eu tenho pela pasta e pelo município. Certo. Muito obrigado. Retomando a questão acho que o diretor já mencionou com relação à abertura do hospital, abertura de leitos na maternidade. Foi anunciado pelo governo do município, né, o executivo, junto com o Lar São Francisco, que iria aumentar os leitos. Aumentar o leito não, ia criar leitos, né, de Covid na maternidade. Correto. Aí depois veio a frustração, né, que não se abriu esses leitos. Eu gostaria de saber, assim, qual foi a questão primordial da não abertura de leitos e iniciativa de quem? Quem tomou a iniciativa de buscar essa parceria com o Lar São Francisco? Bom, a parceria partiu do município, em função da sua necessidade. Mas foi diretamente do prefeito, ou do diretor, ou de ambos, do prefeito e o diretor de saúde? Sim, eu costumo dizer que não existe diretor sem prefeito, nem prefeito sem diretor. Então, da equipe, né? Com o aval do prefeito, é claro. Mas, assim, inicialmente, nós pensamos em sacrificar alguns serviços, porque uma vez que você coloca em um hospital pacientes por Covid, abre aspas, você suja o hospital, fecha aspas. Então, nós teríamos a perda de todos os serviços que o hospital, a maternidade hoje presta para o município, inclusive com os partos, né? Não haveria mais partos no município. Aquela clínica São Pedro, que fica ao lado do hospital, deixaria de atender, porque não haveria possibilidade de ter Covid e não Covid no mesmo ambiente. Embora a gente soubesse que haveria essa perda para o município, ainda assim nós fizemos um plano de trabalho, colocamos para o Lar São Francisco. Foi quando, na ocasião, foi anunciada a criação de 10 leitos de enfermaria, 10 leitos de UTI, 10 leitos de enfermaria e 5 leitos de UTI. Por isso que foi anunciado. Na verdade, houve o fechamento do processo, não havia o fornecimento de oxigênio medicinal. Então, não tem como você abrir um leito hospitalar para síndrome respiratória sem você oferecer a condição de oxigênio. Não é? A UPA, nós tivemos, graças a Deus, nós não conseguimos ter uma escassez por conta do contrato que já havia. Se fosse contrato novo, eles não forneceriam. Mas como eles estavam presos a um contrato antigo, então eles tiveram que fornecer. Então o grande problema foi falta de oxigênio. Mas esse problema de falta de oxigênio, na verdade, foi levado ao Lar São Francisco, que ele é o gestor da maternidade, sendo este que recuou nessa parceria. Correto. Na verdade, a contratação do serviço seria feita pela maternidade, pelo Lar São Francisco. O município repassaria em função do plano de trabalho. A contratação não é diretamente com o município, e sim com a instituição. E exatamente quando já estava tudo certo, que nós fizemos o anúncio, que para nós seríamos bastante importante, embora houvesse algum prejuízo para a população, foi quando foi nos comunicado que não teria condição em função da falta de oxigênio. E quem comunicou essa falta de oxigênio foi o Lar São Francisco. Correto. Satisfeito, senhor presidente. Concedido. Então, conforme o vereador João Paulo acabou de questionar o senhor, então a falta de oxigênio medicinal foi informado pelo Lar São Francisco, correto? Que não haveria possibilidade da instalação das UTIs de enfermagem, como UTIs mesmo, né, na maternidade, porque o Lar São Francisco mencionou que não havia condições de adquirir oxigênio medicinal. E o senhor alguma vez procurou saber se realmente não havia o oxigênio medicinal, até mesmo para a prefeitura adquirir com recursos próprios?
Sim, entramos em contato com a empresa, e a grande maioria é uma empresa, né, bastante conhecida. Nenhum contrato novo conseguiu ser executado. Eles somente conseguiram fornecer para aqueles contratos que já havia. Tanto é que a maternidade tem um contrato com essa empresa e ela foi mantida, porque já havia o contrato, sei lá, o consumo tipo 10 cilindros por mês, manteve. Para aumentar, porque nós chegamos a gastar 40 cilindros por dia, né? Eles não tinham como abrir um novo, porque teria que penalizar os contratos antigos. Desculpa o meu desconhecimento, mas só existe uma empresa que fornece oxigênio no Brasil? Pior que é. Somente uma empresa fornece oxigênio no Brasil? Pelo menos na nossa região, sim. Seu diretor, existe a possibilidade, ou foi analisada a possibilidade da instalação de uma usina de oxigênio na cidade? Fomos atrás também. Naquele momento não havia condições de fornecimento. Com relação à pergunta do presidente, com relação aos recursos, né, emanados do governo estadual e federal, atualmente é prevista uma dotação de mais ou menos 48 milhões de reais para o Departamento de Saúde. É o departamento, depois da educação, que mais onera o cofre público. Esses 48 milhões, com a experiência que o senhor tem de outras prefeituras e tudo mais, o senhor acredita que não seria suficiente para administrar e gerir a saúde no município? Ele o é. Ele é. Tanto é que desses 48 milhões que o senhor cita, eu já tenho que tirar pelo menos 50% deles, ou uma grande parte, para pagar funcionário, não é? Sim. Então, não me sobra 48 milhões. Do restante, eu tenho toda a estrutura para poder manter. E exatamente esse que é o problema. Eu não tenho como, por exemplo, com relação ao atendimento básico, eu não tenho como fazer concursos, porque eu ultrapassaria o limite prudencial. Uhum. Alguma vez... Perdão. Seu diretor, eu sei que às vezes o senhor não tem um conhecimento, mas hoje o calcanhar de Aquiles do município é justamente com o pagamento de pessoal, né? Igual o senhor falou que 50% desse valor, mais ou menos, né, sempre aproximadamente, é destinado ao pagamento de pessoal. E a gente, analisando a contabilidade municipal, realmente ela gira em torno de 50% até 54%, onde é apontado pelo Tribunal de Contas. O senhor já foi convocado ou solicitou alguma vez para o prefeito ou para o Departamento de Finanças aumentar essa dotação orçamentária prevista para o Departamento de Saúde? Em vez de 48 milhões, ter 56 milhões, 60 milhões, igual é no Departamento da Educação? Existe de acordo com a 141, existe um limite de recursos destinados a cada uma das áreas, né? Não, eu não solicitei ao prefeito nenhum aumento. Inclusive, em um momento pandêmico, né, é uma das minhas grandes brigas que eu tento realizar aqui no município, é justamente que alguns departamentos, como cultura e outros assim, acabaram não tendo muitas funções, né, e poderiam até ter utilizado essas dotações orçamentárias para a saúde, né, que lida diretamente com vidas, né. Então não houve a movimentação por parte desses recursos. Eu não saberia legalmente se existe essa possibilidade, não tenho conhecimento. Tá certo, obrigado.
Somente mais uma pergunta, seu diretor. Eu sei que o senhor já respondeu com relação ao Conselho Municipal de Saúde. Mesmo as reuniões sendo de forma online, o senhor chegou a participar de alguma reunião desse Conselho Municipal? Não há nenhum tipo de webconferência, né? O dispositivo que foi encontrado aqui pelo município, todas as ações são disparadas por um grupo de WhatsApp e é discutido nesse grupo. E eu tenho uma participação nesse grupo. Ah, sim. Então as reuniões do Conselho, na verdade, elas eram realizadas por grupo de WhatsApp. Não houve nenhuma webconferência, não. Aquela reunião online, presencial, em real time, não houve? Não. Mas aí o senhor faz parte desse grupo de... Faço. WhatsApp. O prefeito também faz? Não. Não há obrigatoriedade legal do prefeito participar. Senhor presidente, por mim dá por encerrado as minhas perguntas. Qual a pergunta? Não. O senhor tem algo a acrescentar? Não? Senhor Frank Hulder de Oliveira, agradecemos, tá? A transparência do senhor, a dedicação do seu tempo para estar vindo dando esclarecimento sobre a CPI da Covid-19. Muito obrigado. Estamos à disposição.